omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 7 de maio, a Igreja celebra a memória de Santa Flávia Domitila. Ela era uma nobre dama da Roma Antiga. Ela era esposa de um cônsul chamado Flávio Clemente. A sua linhagem era nobre e ela era sobrinha dos mais famosos imperadores romanos, Vespasiano, que era pai de Domiciano. Pouco se sabe sobre a vida de Santa Flávia. Sabe-se que existe uma inscrição de data aproximada do ano 100, que é conservada nas basílicas de São Nereu e Áquiles. Estes dois eram eunucos de Flávia. Nereu e Áquiles são considerados santos e mártires, pois morreram por causa da fé em Jesus Cristo. Ambos foram decapitados. O casal Flávia Domitila e Flávio Clemente eram simpatizantes do cristianismo. Eles enxergavam na fé os valores mais nobres, e eles viam especialmente no testemunho de São Nereu e São Áquiles a beleza de se tornarem cristãos. Por isso os dois, que eram cristãos fervorosos, conquistaram a confiança e a amizade de Flávia Domitila. Desta forma, eles conseguiram conquistá-la para a fé em Jesus Cristo. Santa Flávia havia encontrado o grande tesouro escondido no campo, aquele que Jesus fala para nós no Evangelho, que é Ele mesmo. Ela conheceu a Jesus Cristo e por isso a sua vida foi transformada. E ela não pôde segurar isso para si mesma, mas diante de toda a corte romana, ela professou a sua fé. Não demorou para as consequências dessa profissão de fé aparecerem. Ela foi condenada ao exílio na ilha de Ponça, e o seu marido Flávio Clemente foi decapitado. A ilha, o lugar onde Santa Flávia foi exilada, era um lugar inóspito, abandonado, que não tinha nenhuma condição de vida para um ser humano. Por isso Santa Flávia viu a sua vida definhar de forma lenta e sofrida. Mas mesmo assim ela não perdeu a sua fé e nem a sua esperança, porque ela ansiava de todo o coração com o encontro definitivo com Jesus Cristo. E ela sabia que todo aquele sofrimento iria passar e que a alegria do céu seria incomparável. Santa Flávia e também o seu marido Flávio são considerados homens de coragem, porque tiveram a coragem de enfrentar o imperador, professando a sua fé em Jesus Cristo. Logo o nome de Santa Flávia Domitila ficou muito conhecida, por causa da sua coragem, da sua fé e da sua determinação. E também porque ela assumiu as consequências de professar a fé, e assumiu essas consequências mesmo sendo dolorosas, que custaram a própria vida, com muita fé e muita alegria, pois sabia em quem tinha posto a sua confiança. Por isso ela inspirou muitos cristãos da sua época e continua até hoje, inspirando muitos cristãos a não negarem a sua fé, mas professarem com coragem no mundo de hoje. Queridos irmãos, como a história de Santa Flávia é atual para os dias de hoje, hoje também é muito difícil professar a nossa fé. Muitas pessoas são ridicularizadas, muitas pessoas inclusive perdem oportunidades por serem cristãos, mas não desanimam e não perdem a sua fé, mas pelo contrário, tudo oferecem com alegria, como Santa Flávia Domitila, para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido e amado, pois aquele que descobriu o grande tesouro que é Jesus Cristo não pode perdê-lo de maneira alguma. Essa é a lógica do coração de Santa Flávia Domitila. Ela amava profundamente o Senhor, por isso não temia nem sequer a morte. Então peçamos a intercessão dela, para que ela nos ajude nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, esses tempos em que cada vez mais o cristianismo é rechaçado e perseguido, a graça de professarmos com coragem a nossa fé. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos Santa Flávia Domitila, esta serva fiel que deu a vida por Jesus Cristo e não perdeu a esperança e a alegria de se encontrar com o Senhor, dai-nos a graça, Senhor, de mesmo diante das dificuldades, às vezes vividas por causa da nossa fé, nós nunca desanimemos,
mas sempre professemos a nossa fé com coragem, com a coragem e a determinação que existia no coração de Santa Flávia. Esta determinação que nos leva a ter a certeza de que um dia nos encontraremos com o Senhor e que todo o sofrimento irá passar e que nada é para sempre, porque só Deus basta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Flávia Domitila, rogai por nós.